Bom dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Hoje é o segundo dia da nossa série Atos dos Apóstolos e nós estamos felizes de estar com você, de ter a sua participação. E caso você ainda não tenha o guia de estudo que nós preparamos para te ajudar a cada dia, me envie uma mensagem que eu vou enviar com o maior prazer. Nós hoje teremos um convidado especial, que é o pastor Gilson, que começou o estudo ontem e ele vai continuar hoje. E hoje nós vamos ler Atos capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 11. Nós estamos aguardando o pastor Gilson para acrescentá-lo na live e nós darmos início ao nosso estudo de hoje. Quero dar as boas-vindas para o pessoal que está comigo aqui no Google Meet, meu grupo fiel de todas as manhãs. Hoje eu vou fazer oração, tá bom? Para ficar mais fácil aqui. E em alguns segundos nós iniciaremos, que o pastor já enviou mensagem falando que já vai entrar. Ontem nós tivemos 21 pessoas no Google Meet participando, eu fiquei muito feliz. E nós tivemos quase mais de 180 visualizações só no Instagram. Então isso é muito bom porque a mensagem tem chegado a mais pessoas, né? Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, vá abrindo a sua Bíblia em Atos capítulo 1. Nós vamos estudar do versículo 6 até o versículo 11. Vá ficando com a sua Bíblia aberta para a hora que o pastor entrar nós já iniciarmos o nosso estudo. Bom dia, pastor Gilson. Bom dia, deixa eu ajeitar aqui minha câmera. Ajusta a câmera. Eu acho que eu vou tirar esse terno aqui porque tá dando uma tremida aí na imagem, né? Essa risca aqui. Peraí. Vai ficar bom. Deixa eu tirar aqui. Vai ficar bom já. Aí. Ó, agora sim. A camisa também não ajudou muito não, que também é parecido. Tranquilo, pastor. Pastor, nós gostaríamos de agradecer pela sua disposição em estar conosco mais uma vez. Ontem eu recebi muitas mensagens agradecendo e falando do tanto que aprendeu com o estudo de ontem. Eu até postei no Instagram 6 lições que eu aprendi com o estudo de ontem. E é muito bom poder estar nesse momento com um grupo reunido e com mais pessoas que vão assistir daqui a pouco, estudando a palavra de Deus. E eu quero orar agora para nós aproveitarmos cada minuto desse estudo, porque o estudo de hoje eu tenho certeza que vai estar maravilhoso. Vamos orar? Vamos lá. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela vida. Te louvamos, meu Pai, porque nessa manhã o Senhor nos acordou e o Senhor está nos dando a oportunidade de nos encontrarmos contigo por meio da tua palavra, Pai. Senhor, o nosso único desejo é nos encontrar contigo e aprender contigo, Senhor. E é por isso que nesse momento nós pedimos que o Senhor abençoe o pastor Gilson, que o Senhor o unja com seu Santo Espírito para que ele fale a nós e nos ajude a compreender as tuas palavras, Pai. Amém. Nos ajude a abrir o nosso coração a ti para compreender as verdades eternas que o Senhor quer nos ensinar. Nós nos colocamos em tuas mãos, gratos por tudo. Em nome de Jesus, amém. É contigo, pastor. Eu não sei como é que você vê daí, mas eu vejo aqui essa zebra aqui na minha blusa o tempo todo. Então eu acho que isso incomoda. Tranquilo. Tá tranquilo? Uhum. Senão eu já ia sair aqui e já trocar aqui, mas vamos lá. Tá. Muito bem. Pessoas já começam a entrar aqui, a participar com a gente.
E nós vamos então para Atos, né, capítulo. Hoje vamos até qual verso? Até o verso. Versículo 11. Isso. Então hoje vamos fechar aí essa parte inicial do livro de Atos. E olha, eu fico feliz que você comentou aí dessas lições aprendidas, as pessoas comentaram também do que absorveram. E aí eu preciso voltar um pouquinho então ontem, né? Só relembrando aqui, de maneira bem breve, para que aqueles que não estavam conosco ontem se conectem conosco. E aí a gente avança também, até porque eu sempre que tenho pregado Atos capítulo 1, eu vou de fato do 1 a 11. Nós dividimos em 2 temas ontem e hoje. Então, quando nós estamos lidando com Atos, né, o livro de Atos, como ontem nós explicamos, Lucas é quem escreveu, para Teófilo, e ele é como se pegasse a mesma linha, né, do Evangelho de Lucas, e ele, quando está iniciando Atos, ele está lembrando o que terminou falando lá em Lucas. Então, é como se fosse aquele elo assim, onde ele não quer que haja essa separação. Por isso ele diz, escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando essas coisas, até quando Jesus começou a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito. Para mim, o que me encanta aqui é que logo no verso 2 aparece a menção direta do Espírito Santo. Então, por intermédio do Espírito aos apóstolos que escolhera, ele foi elevado às alturas. Então, ontem nós voltamos lá no finalzinho de Lucas e entendemos ali que ele está dando uma ênfase na pessoa de Cristo. Jesus os leva para Betânia, os abençoou e então ele sobe. Ele fala lá da promessa. Quando ele retoma aqui escrevendo agora, no caso, vamos dizer assim, o segundo evangelho de Lucas, poderia ser assim, né? Porque é uma continuidade do que ele escreveu. Lá era Jesus, agora aqui é os discípulos depois de Jesus. Então, as palavras iniciais de Lucas nada mais é do que a despedida de Jesus com os discípulos. E agora tem detalhes aqui muito valiosos e hoje, para mim, então, será ainda os detalhes ainda mais especiais dessa mensagem. Então, Jesus está num momento de intimidade com eles, num ambiente de intimidade, comendo com eles, está no verso 4. E ele então diz assim, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Então lá em Lucas ele diz, olha, ele espere a promessa, mas ele não fala que promessa. Ele só diz da promessa. Aqui não, aqui ele já menciona. A qual, disse ele, de mim ouviste. Aí ele diz, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Veja que do verso 1 ao 5, nós temos agora 2 menções sobre a pessoa do Espírito Santo no livro de Atos. O que Lucas está querendo dizer com essa inserção direta? Primeiro, ele diz que Jesus estava conversando com os discípulos e ensinando através do Espírito, por intermédio do Espírito Santo. Agora ele já está deixando claro que a promessa que ele falou lá em Lucas, ali na despedida, e os abençoou, espere a promessa, e os abençoou. Ele está dizendo agora que essa promessa é a promessa do batismo do Espírito Santo. Então agora já está assim, é como se Lucas estivesse entendendo. Jesus está indo embora, mas alguém precisa assumir o protagonismo dessa igreja. Essa igreja não vai ficar sozinha, até porque foi o que João escreveu, João escreveu a partir do relato de Jesus, que ele não deixaria os discípulos órfãos. João capítulo 14, capítulo 15, 16, ele está lidando com essa experiência que Jesus vai partir, mas o Espírito Santo vai ficar. Então, por exemplo, outro dia eu vi aí um post aí né, um videozinho aí no Instagram, alguém dizendo assim sobre a experiência de chegarmos no céu e perguntarmos para Pedro, né, como é que foi a experiência de você conviver 3 anos e meio com Jesus? E aí então diz que Pedro vai voltar e vai, mas não, eu quero saber como é que foi a experiência de vocês de conviverem com o Espírito Santo, né? Porque é o valor das pessoas. Nós não podemos diminuir
imaginar, olha, como foi lindo, por exemplo, vamos a Jerusalém, né? Os lugares onde Jesus passou, que coisa maravilhosa, e olha, como é que é especial. Aí a pessoa vai lá e batiza no Rio Jordão, nada contra, né? Mas a pessoa vai lá e batiza no Rio Jordão, porque aqui foi onde Jesus batizou e tal. Eu já fui lá também, tive a alegria de ganhar de presente esse passeio para Israel, mas não me rebatizei no Rio Jordão, não há necessidade disso. Mas as pessoas vão. Por quê? Porque as pessoas enfatizam o valor de que, olha, há 2000 anos, né, Jesus apareceu aqui. Tudo bem que ele veio em forma humana, então está muito perto de nós, mas olha, ainda estamos indo a Jerusalém, visitar Jerusalém, porque há 2000 anos Jesus passou aqui. Aqui foi o caminho onde ele passou, aqui o Monte das Oliveiras onde ele pregou. E a gente então não tem a mesma ideia que na cabeça de Jesus deveria darmos o mesmo valor à sua pessoa, a presença fisicamente presente conosco, em relação à pessoa do Espírito Santo, que não está fisicamente, nós não podemos tocá-lo, mas podemos senti-lo completamente, não só senti-lo, mas ver a força da sua obra junto conosco, o poder da sua presença junto conosco, em tantas situações, não só em um culto coletivo, quando estamos ali ouvindo um pregador, assistindo uma mensagem, um louvor que nos toca, mas essa voz maravilhosa que fala à nossa mente, ao nosso coração, à nossa consciência, quando estamos diante de um perigo, diante de uma tentação, diante de uma decisão, nós sempre ouvimos uma voz dizendo, aqui, vai ali. Essa pessoa, isso não é uma voz da consciência, isso não é, não, isso é uma pessoa que habita em nós. Deus é Deus conosco, Deus é Deus para nós, Jesus é Deus conosco, Emmanuel, mas o Espírito Santo é Deus dentro de nós. Isso é maravilhoso, essa experiência linda de poder saber que eu agora tenho o Espírito Santo comigo. Então, parece que Lucas está tentando dar essa mensagem no mesmo pé de importância, no mesmo nível de importância que Jesus esteve com os discípulos. Agora uma nova pessoa da divindade está assumindo a sua presença, a sua direção, o seu controle com essa igreja. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é o Espírito Santo. Então agora nós temos aqui. Quando Jesus então dá para eles essa mensagem linda, e ontem eu expliquei isso, né? O contexto ali das festas anuais de Israel, as 7 festas, 50 dias depois da Páscoa, era a festa do Pentecostes, por isso Penta, né? Pentecostes. Então, ele diz, olha, vocês serão batizados não muito depois desses dias. E por que esse é o momento para eles então receberem o batismo do Espírito Santo? Por causa que cumpre uma festa, né, uma festa tipológica de Israel, assim como Jesus morre na Páscoa, às 3 da tarde, tal como o cordeiro sacrificial era imolado às 3 da tarde, Jesus morre na sexta-feira às 3 da tarde. Agora, então, a última festa precisa se cumprir. Na verdade, não é a última exatamente, porque na volta de Cristo, ainda nós vamos estar cumprindo esse papel dessas festas de Israel, né? A volta de Cristo. Agora, nós temos o Pentecostes, 10 dias depois. E outra, o que acontecia nessas festas? Havia, então, a reunião dos judeus, do povo de Israel, em Jerusalém, para adorar. Então, é um momento especial. Então, essa festa se cumpre agora com a descida do Espírito Santo em um ambiente de evangelismo. Agora tem algo especial acontecendo aqui. Tem um evangelismo acontecendo aqui para esses judeus, para a pregação inicial para os judeus e depois então para os gentios. Mas vamos lá nos detalhes a seguir, que o tempo é curto. O que vem a seguir então? Quando Jesus dá para eles a promessa, eu quero que vocês já vão percebendo aí para nós, no texto, que existem 3 duplicações de repetições do texto. Existem 3 repetições do texto. Nós vamos encontrá-las aqui. Por exemplo, batismo, né? Jesus, ele menciona 2 batismos no texto. Aqui mesmo ele diz
assim, ó, vocês foram batizados na água com João, mas sereis batizados com o Espírito Santo. Então, o Dr. Ron Close, no livro A Revolução do Espírito, ele chega a dizer que não são exatamente dois batismos, mas é como se fosse um batismo seguido do outro, ou seja, o batismo nas águas precisa ser seguido pelo batismo no Espírito Santo. E uma vez que eu não necessito batizar-me nas águas todos os dias, eu necessito ser batizado pelo Espírito Santo todos os dias, assim como lá em Israel eu não poderia estar matando cordeiro todo dia. Imagina, todo dia eu vou ter mato um cordeiro, eu nem para casa não vou, que mal cheguei em casa já. Então, a mesma experiência, eu não me batizo todo dia, eu não entro na água todo dia, mas o batismo na água, ele tem o seu papel na minha experiência cristã, porque Jesus diz, quem crê e for batizado terá salvo, né? Só um abraço para o Anderson aqui, que está com a gente, um amigão aí, plantador de igreja. Seja bem-vindo. E os demais também que eu não cumprimentei até agora, que estão entrando, estão conosco. Várias pessoas estão aqui ao vivo com a gente. E o pessoal do Meet também, né? Que eu entro aqui só no Instagram, não vou para o Meet, mas tem uma turma boa aí assistindo no Meet aí. Então, um abraço para vocês também, viu? Vamos junto. Então, da mesma maneira que eu não entro todo dia na água para ser batizado, mas agora Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não nascer da água e do Espírito. Tem crente que acha que só basta nascer da água. Mas aí Jesus agora fala, vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então agora nós temos aqui, ainda que não sejam dois batismos, mas um batismo seguido de outro. Tem o batismo nas águas e tem o batismo agora espiritual, sendo batizado, sendo agora esse batismo no Espírito Santo. Essa é para mim a primeira dupla que nós temos aqui, a primeira duplicação. Dois tipos de batismo. Então Jesus, quando eu olho para o prisma do que nós entendemos ontem, ele está deixando as suas últimas palavras. E nas últimas palavras a gente não fala de boca para ouvido, a gente fala de coração para coração. Lembra de ontem? Quem ouve tem que ouvir com o coração. Quem fala, fala com o coração. Porque na despedida, o desejo de quem está indo embora é que essas palavras elas se petrifiquem na alma de quem vai ficar. Então eu gostaria de que você, ao nos ouvisse agora, entendesse. Nós estamos começando o livro de Atos nas últimas palavras de Jesus para a sua igreja que agora está começando até a sua volta. Isso é muito poderoso. Olha o elo da distância. 2 completar daqui a alguns dias, daqui a alguns anos. Então, como é que eu agora tenho que entender as últimas palavras, o poder das últimas palavras em um delay de 2000 anos de distância, onde elas foram faladas, para agora as próximas palavras que ele vai falar quando voltar nas nuvens? Isso é muito especial. Quanto importa para mim as últimas palavras de Jesus? Então, nessas últimas palavras, agora vem o ponto final, o ponto especial para a gente ir caminhando para o final. Verso 6. Então os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, este é o tempo em que restaures o reino de Israel? Essa pergunta aqui, ela foi uma pergunta assim, totalmente desconectada com o propósito do que Jesus estava falando. Eles provaram nessa pergunta aqui que eles ainda eram os mesmos lá de trás. Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o da esquerda ou da direita? É Tiago e João? É Pedro? Como é que vai ser? É Judas? Um queria a liderança de um lado, o outro querendo liderar do outro. A mãe dos meninos já bota, não, bota os meus dois para liderar. Ainda estavam preocupados com o reino de Israel. Ainda não haviam compreendido. Se decepcionaram com a morte de Jesus, porque acharam que Jesus ia dominar tudo. O que aconteceu com Judas ao trair Jesus com um beijo, ele estava querendo libertar Jesus para poder agora matar todo mundo e assumir Roma, né? E assumir o controle do governo, e isso não acontece. Agora, Jesus ressurreto, e eles ainda estão pensando no reino de Israel. Nós vamos ter muito mais do Espírito Santo quando o reino terreno deixar de ter valor em nosso coração. Essa é uma lição poderosa para a nossa vida a partir dessas palavras iniciais. Nós vamos ter muito mais do reino de Deus quando o reino da terra perder o seu valor para as nossas vidas. Então, quando eles estão
agora dizendo assim: Senhor, restaurarás nesse tempo o reino de Israel? Olha a dura resposta de Jesus: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, agora vem então a promessa: mas recebereis poder. Alguém que vai liderar, que vai governar, que vai ser ministro, tem que ter poder, hein? Aí Jesus coloca o que para eles? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu vou terminar até o verso 11 e termino explicando. Ditas estas palavras, foi elevada às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu de seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, a Bíblia diz, enquanto ele, Jesus, subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Eita, o que nós temos aqui? Terminou então a parte de hoje da leitura. Agora vamos compreender esse finalzinho aqui. Quando eu disse que nós tínhamos 3 blocos de repetições, a primeira eu já expliquei, o batismo. Jesus menciona o batismo nas águas, só que agora deixa a promessa do batismo do Espírito Santo. Aqui eu vou dizer que nós temos também a mesma coisa com o poder, embora não apareça aqui a primeira situação de poder, mas lá em João capítulo 1, verso 12, lá Jesus diz assim, ó: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra poder ali no grego é a palavra exousia. Quando alguém recebe a Jesus na vida e é convertido pelo Espírito Santo, essa pessoa recebe o poder para ser feito filho de Deus. Mas agora nós estamos diante de uma nova perspectiva de poder. A palavra poder aqui agora já não é mais exousia. A palavra no grego aqui, poder, é a palavra dinamis. Veja que no português é poder, só que aqui não. Aqui lá era exousia, direito pela escolha que fez. Aqui é dinamis, capacidade de executar, poderio, força. Então agora nós temos aqui o poder que se recebe quando é convertido e batizado e o poder que se recebe quando é capacitado pelo Espírito Santo. Eu gosto da ideia de Morris Venda, e quando diz que há 4 papéis principais do Espírito Santo na nossa vida. Ele nos convence, está tudo na Bíblia, cada um tem um verso na Bíblia. Ele nos convence, ele nos converte, uma pessoa convencida não é exatamente convertida. Então ele nos convence, nos converte, nos purifica e depois nos capacita. Aqui já é o último estágio, a última parte, a última obra do Espírito Santo. Convence, converte, purifica e capacita. Jesus está dizendo: vocês vão receber poder, capacitação, capacidade de executar a minha obra. Então serão minhas testemunhas. O que os discípulos queriam ser, Daiane, lá, quando eles pediram para Jesus sentar à esquerda, sentar à direita, o reino de Israel? O que eles queriam ser? Eles queriam ser ministros, né? O primeiro-ministro, o segundo-ministro. Aqui Jesus fala: vocês não vão ser meus ministros, vocês serão minhas testemunhas. E a palavra testemunha aqui, abração, Marcela, chegou com a gente aí. A palavra testemunha aqui é a palavra, a palavra martureós. Aqui não tem nada que ver com testemunha de somente dizer o que viu. Não, aqui é testemunhar com a vida, com a vida. Aqui é testemunhar com a vida. Martureó vem da palavra, ou vem de origem a palavra martírio. Então Jesus está dizendo: vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão entregar a vida por essa causa. Vocês vão receber tanto poder do Espírito Santo, vocês vão testemunhar com tanto poder, e quando chegar a hora da ameaça de morte, vocês vão romper a barreira do medo e vão morrer pela causa. Olha que coisa poderosa. Por isso eu gosto de dizer um verso que aprendi lá na faculdade de teologia há quase 20 anos, quando o nosso professor dizia assim, o nosso professor Nunes,
Ele dizia assim: a pregação do evangelho no poder do Espírito Santo derruba todas as barreiras, vai até a última fronteira. Qual é a última fronteira? A segurança pessoal, o medo da morte. Hã? O medo da morte. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo e vão pregar com tanto poder que não vão ter medo nem mais da morte. Quando forem ameaçados e tiverem que retroagir, vocês vão avançar para cima da morte, gritando para cima da morte e morrendo pela causa de Cristo. De tanto poder na vida vocês vão ter que não terão mais medo da morte. Então, agora Jesus fala isso para eles. Essas são as últimas palavras. Jesus fala isso para eles e começa a subir, levitar, sair. Diante dos olhos dele entra na nuvem. E quando Jesus entra nas nuvens, o que aparece agora? Os anjos aparecem e dizem assim, ó, ele vai voltar. Aí eu gosto agora de fazer a terceira combinação de duplicidade. Primeira, 2 batismos, 2 tipos de poder, só que agora vem as 2 promessas. Como assim as 2 promessas? Aqui nós temos agora a promessa da volta de Cristo. A promessa da volta de Cristo feita pelos anjos. Mas nós temos a promessa da descida do Espírito Santo feita por Jesus. Agora, Daiane, reflita comigo nessa lógica que nós vamos terminar com ela. Desculpem. Qual das 2 promessas tem mais valor para a vida do crente hoje? A volta de Jesus ou o batismo do Espírito Santo? Se nas últimas palavras de Jesus ele tivesse intenção que nós valorizássemos mais a vinda dele do que o recebimento do Espírito Santo na vida, Jesus não teria invertido e falado assim, olha, vocês vão receber poder para pregar e logo, logo eu estarei de volta para buscar vocês. Aí, de repente, ele ia entrar na nuvem e os anjos iam dizer, vocês só não podem esquecer da promessa, hein? Tem que ir lá orar pelo Espírito Santo. Seria essa. Mas a matemática aqui não está diferente. Não está diferente. Jesus diz assim, ó, vocês vão receber o Espírito Santo. Quando ele vir a vocês, quando vocês buscarem, quando vocês esperarem, vocês vão receber o Espírito Santo. E o que importa é que agora serão minhas testemunhas e vão começar pregando em Jerusalém, vão para a Judeia, vão para Samaria e vão contaminar o mundo todo com essa mensagem poderosa. Vocês vão morrer pela minha causa, vocês vão ter uma vida poderosa, cheia do meu Espírito. E ele cala a boca e some. As últimas palavras de Jesus serão minhas testemunhas, vão morrer pela minha causa e vão pregar até o último lugar nessa terra. E ele vai embora. Aí agora, os anjos vêm e lembram, não se esqueçam que ele em breve voltará. A depender do que vocês fizerem com essa promessa, ele vai voltar mais rápido, ele vai voltar em breve. Não se esquecendo de Mateus 24, e esse evangelho será pregado em todo mundo para testemunho, então virá o fim. Ele vai voltar quando vocês pregarem para o mundo inteiro. Então o que eu deveria hoje orar? Buscar. Ai, Jesus vem logo, Jesus vem logo, Jesus vem logo. Ou eu deveria estar dizendo, ó Senhor, me batiza com o seu Santo Espírito, me torna testemunha de Jesus, me enche do poder para pregar o Evangelho, para testemunhar para os meus familiares, para os meus vizinhos, para as pessoas ao meu redor. Deveríamos estar assim agora, entendendo as últimas palavras de Jesus e valorizando aquilo que ele necessita que valorizemos, na ordem de prioridade. O batismo do Espírito Santo tem primazia em relação à volta de Cristo. Claro que as 2 promessas são importantes, só que eu primeiro preciso ser batizado pelo Espírito Santo para depois receber Jesus em sua glória. Quando Jesus chegar, eu tenho que ter as marcas de uma testemunha fiel e verdadeira. Eu tenho que ter na vida o resultado de uma vida de testemunho. Essa é a mensagem de Atos capítulo 1. Aqui nós temos 2 batismos, nós temos 2 tipos de poder e nós temos 2 promessas. Promessa mais importante aqui
por incrível que pareça, é aquela que Jesus disse: receba o meu Espírito. O batismo mais importante aqui é o batismo diário no Espírito, e o poder mais importante aqui é o poder que eu recebo quando o Espírito Santo está em minha vida. Amém. Que Deus abençoe a todos nessa manhã mais uma vez. Amém. Pastor Forlão, um abraço. João Pedro também está entrando aí agora. A gente já está terminando aqui. E que essas palavras iniciais do livro de Atos, deixando claro o poder das palavras finais de Jesus, tenha valor no coração de cada um de vocês. Então, todos os dias, devemos clamar pelo batismo do Espírito Santo. Eu não tenho tempo, mas em outro momento poderia contar outras histórias lindas, como o livro de Atos diz, Atos dos Apóstolos, e nós podemos traduzir como Atos do Espírito na vida dos apóstolos. Deus já me deu também algumas lindas experiências da presença do Espírito Santo conosco, aonde inclusive o anjo do Senhor apareceu enquanto pregávamos um sermão. Olha que coisa linda. Presença maravilhosa do Espírito Santo na vida daqueles que estão buscando esse poder a cada dia. Que Deus abençoe vocês. Amém. Nesse dia especial. Amém. Muito obrigada, pastor. Olha, eu tive que pegar um papel aqui para anotar tudo, mas eu vou assistir novamente porque tem algumas coisas que não deu tempo. Mas assim, o que mais me impactou no estudo de hoje foi os discípulos tiveram o privilégio de conviver com Jesus e nós temos o privilégio de conviver com o Espírito Santo. Eu necessito ser batizado pelo Espírito Santo todos os dias e a parte dos 2 batismos, 2 tipos de poder, 2 promessas. Que maravilha, pastor. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua disposição em nos ensinar. Continue orando pelo nosso grupo, porque o nosso objetivo é apenas um, nos encher da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. E eu quero agradecer a todos que participaram e convidá-los a continuar conosco. O pastor Gilson vai voltar em alguns momentos, é claro que ele não tem disponibilidade para estar conosco todos os dias, né, pastor? Mas assim, sempre que o Senhor quiser estar conosco, todos os dias esse grupo aqui vai estar reunido para nós estudarmos aqui sobre a palavra de Deus, porque nós queremos ser cheios do Espírito Santo. E eu gostaria que o senhor orasse por nós. Tá bom, então. Nosso estudo de hoje. Um abraço para a Regina aí, para os outros também que já estão agradecendo. E Deus seja louvado por isso. Vamos ser cheios do Espírito, então. Esse livro de Atos é uma maratona do Espírito Santo na vida de pessoas que se colocam à disposição de serem cheios dele. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais uma linda manhã. Uma linda manhã que concede a nós. É uma oportunidade de sermos cheios do Espírito Santo para hoje sermos as testemunhas de Jesus Cristo. É o seu desejo. Não precisamos mais orar pedindo para que o Senhor nos envie o seu Espírito Santo, porque ele já foi enviado, ele já está conosco e ele estará sempre conosco até a volta de Cristo. Agora temos que orar pedindo para sermos cheios. Então, ó Deus, enche-nos do seu Santo Espírito e coloca em nós o poder, a capacidade para executar a sua obra neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Um ótimo dia a todos, que Deus abençoe. Até amanhã, às 5 da manhã. Tchau, tchau. Maravilha, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.